Então, voltando aqui, meus amores, o nosso sétimo pressuposto recursal é o preparo, tá? Gente, o preparo é um pressuposto recursal extrínseco, tá? Que ele vai englobar tanto as custas quanto o depósito recursal. Gente, a ausência de preparo, ela gera deserção do recurso. Então, o recurso ele não vai ser admitido por estar deserto, tá? Porém, não vai ocorrer tal deserção quando o recurso for interposto por massa falida, isso nos moldes ali da súmula 86 do TST, tá? O recolhimento das custas e do depósito recursal, via de regra, ele tem que ser integral. E a OJ 140, ela fala que o pagamento inferior ao devido, mesmo que ínfimo, mesmo que centavos estejam faltando, geraria deserção. Porém, o CPC de 2015 e posteriormente a Instrução Normativa 39 do TST, que foi que adequou a legislação trabalhista ao novo CPC, entende-se que tratando-se especificamente de custas, tá? Se as custas forem recolhidas a menor, o recorrente ele tem que ser intimado para suprir esse valor. Mas se for relativo ao depósito recursal, aí não. No depósito recursal, não há essa necessidade de intimação para suprir ali o valor, aí o recurso pode sim ser considerado deserto. Então, minha dica para vocês é a seguinte: sempre verifique se o valor das custas sempre verifique se o valor do depósito recursal está correto, tá? Se o valor do depósito recursal está correto, o das custas, mesmo que se for menor, não tem problema, né? Porque tem que ter a intimação para completar, ok? Passando aqui adiante, vamos conversar primeiro sobre as custas. Gente, as custas, elas dizem respeito ao custo financeiro do processo, não é isso? Você está lá remunerando o Estado pelas atividades processuais que ele realiza. A regra geral é que quem paga as custas são o vencido, nós já conversamos sobre isso, em regra, gente, após o trânsito em julgado da decisão, tá? Quem que é, gente, o vencido na Justiça do Trabalho? Eu entendo, continuo com esse entendimento, de que o vencido na Justiça do Trabalho é o reclamado, se ele foi sucumbente em ao menos, na verdade, um dos pedidos. Eu, particularmente, não entendo que há sucumbência recíproca ali na Justiça do Trabalho, quando nós temos que não há pagamento, né, de custas recíprocas ali, quando nós tivermos uma sucumbência recíproca, quando ambas as partes foram sucumbentes. Eu permaneço no entendimento de que quem paga as custas vai ser o reclamado se ele for vencido em ao menos um pedido. Ou seja, o reclamante só pagaria custas na hipótese, né, no meu entendimento, se a ação dele fosse julgada como totalmente improcedente, tá? No entanto, gente, na hipótese de interposição do recurso, o pagamento de custas, que deve ser pago lá após o trânsito em julgado da decisão, como nós vimos, ele passa a ser um pressuposto recursal, já que o preparo é a junção das custas mais depósito recursal. Então, se for o caso de interpor um recurso, tá? O pagamento das custas e a comprovação do pagamento dessas custas deve ocorrer ali dentro do prazo recursal. Então, a primeira atenção aqui, o pagamento e a comprovação do pagamento dessas custas não tem que ser comprovado ali no momento da interposição do recurso, não, mas dentro do prazo recursal. Então, o recorrente ele pode interpor o recurso no terceiro dia do prazo, pagar no quinto e comprovar no sétimo. Está tudo ali dentro do prazo recursal, tá? E, Carol, quando a decisão ela é omissa quanto ao valor da liquidação, da condenação, a decisão vem e fala assim, valor a ser liquidado pela contadoria judicial, ou então, como nós vimos, né, naquela nossa linha do tempo, abre o prazo para que as partes apresentem uma liquidação de sentença. Gente, nessas hipóteses, tá? A parte ela é intimada posteriormente, então o prazo recursal, em tese, ele só começaria a correr após a intimação do cálculo das custas. Mas aqui, falando de caso prático,
vocês têm que ter uma seguinte atenção, uma seguinte alerta. Muitas vezes a sentença ela não é liquidada, mas lá no finalzinho da sentença, o juiz, o órgão julgador, coloca uma frase que é a seguinte: valor da condenação tanto, apenas para fins de cálculo de custas processuais. Então, ele não liquidou a sentença, mas ele te deu um valor X da condenação apenas para o cálculo de custas processuais. Aí você vai pagar as custas, 2% ali, sobre aquele valor, tá? Mas se a sentença foi totalmente omissa em relação ao valor da condenação, a regra da súmula 57 é que o prazo para a interposição do recurso só começaria a contar após a intimação do cálculo das custas, tá? Porém, gente, se essa intimação não ocorrer, o recorrente ele pode recorrer sem realizar o pagamento dessas custas processuais. Ele vai pagar ali depois ao final, súmula 25, inciso 3º do TST. A súmula 25, ela é muito interessante porque ela também trata da inversão do ônus da sucumbência. O que é a inversão do ônus da sucumbência? É quando a parte que era vencedora ali em primeira instância, ou seja, ela não pagou custas, né? Ela passa a ser vencida na segunda instância. Então, na segunda instância, ela passa a ter que recolher essas custas. O inciso 1 e o inciso 2 da súmula 25 tratam exatamente sobre essa inversão do ônus da sucumbência. Vamos dar uma lida aqui comigo. A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficará isenta, então, a parte, então, vencida. E o inciso 2 me fala, no caso de inversão do ônus de sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, então aí não há que se falar em pagar algo porque já foi pago, né? E se essas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Porém, gente, a parte vencedora tinha pagado algo que no final das contas ela não teria que pagar, já que eu tive uma inversão do ônus da sucumbência, não é isso? Então, o inciso 2 me fala no finalzinho que deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia, tá? Então, se no final das contas o recorrente uma das partes permaneceu vencida, transitou em julgado com ela vencida e ela não tinha recolhido custas, porque as custas foram recolhidas pela parte contrária, tem que haver o reembolso da parte contrária em relação a essas custas, ok? Além das custas, consiste também no preparo o depósito recursal. Gente, o depósito recursal ele tem um objetivo único, tá? Que é garantir o sucesso de uma futura execução. Por isso que ele é cabível apenas nas ações que são condenatórias em pecúnia. Apenas, então, naquelas ações que eu tenha necessidade do pagamento de um valor em pecúnia. Não há que se falar em depósito recursal em obrigações de fazer e de não fazer, porque nessas hipóteses eu não tenho que garantir o futuro de uma execução pecuniária, tá? Como que é feito, gente? O valor determinado em juízo, tá? Que é determinado anualmente pelo TST para interpor um recurso ordinário ou um recurso de revista. Esse valor ele é depositado em conta vinculada do FGTS, aberta com esse fim específico, tá? Via de regra, o reclamante, o empregado, né, ele não pode movimentar esse valor, tá? E esse valor é para garantir que no futuro o empregador vai quitar pelo menos parte da condenação, porque está ali guardadinho. Dessa forma, gente, ele é exigido apenas do empregador. Então, o depósito recursal ele não é exigido do empregado, mesmo que o empregado seja a parte vencida, tá? Nos casos em que não for questão de relação de emprego, aí sim ela pode ser exigida tanto do tomador quanto do prestador de serviços quando eles forem reclamados, tá? No caso de agravo de instrumento, nós vamos ver quando a gente for estudar o agravo de instrumento de forma específica, o depósito recursal ele deve ser recolhido e comprovado
ali no momento da sua interposição, tá? Qual que é o valor do depósito recursal? Eu coloquei aqui para vocês 8.959, mas a gente teve uma alteração. Hoje em dia, gente, o depósito recursal, ele está com esse valor aqui, ó. Não sei se vocês conseguem dar uma olhada. 9.828. Esse valor, gente, é o limite do depósito para a interposição do recurso ordinário. Para a interposição dos demais recursos, recurso de revista, recurso extraordinário, recurso em ação rescisória, esse valor dobra. Então, 9.828 vezes 2, 19.657,2. Ah, mas é sempre que eu for interpor um recurso ordinário que eu vou ter que depositar esse valor de 9.828? Não, tá? Porque, gente, ao efetuar o pagamento do depósito recursal, eu tenho que verificar o teto legal, tá? O que é isso, gente? O máximo que eu vou pagar de depósito recursal é sempre o valor da condenação. Então, a primeira coisa que eu verifico ao efetuar o pagamento do depósito recursal é o valor da condenação, beleza? Gente, se o valor da... Vamos dar o exemplo aqui que eu estou interpondo um recurso ordinário, cujo depósito recursal, o valor é 9.828, tá? Gente, eu pego a minha sentença, verifico o valor da condenação. Se o valor da condenação for superior a 9.828, que é o teto legal, então eu vou depositar o teto legal, 9.828, tá? Agora, se o valor da condenação é inferior ao teto legal, eu vou depositar o valor da condenação. Isso porque, gente, o depósito recursal, ele tem como objetivo garantir uma futura execução. Se o valor do depósito recursal ele é superior ao valor da condenação, quando eu deposito o valor da condenação total, eu já atingi o objetivo, que é garantir aquela futura execução. O valor ali da condenação já está depositado na conta vinculada do FGTS, tá? Então, lembrem-se disso. Eu só vou depositar o teto legal, tá? Os 9.828, se o valor da condenação for superior ao teto legal, a esses 9.828, que são, gente, saiu aqui da nossa tela, que são, né, anualmente modificados ali pelo TST. Se o valor da condenação for inferior ao teto legal, aí eu vou o quê, gente? Eu vou pagar o valor da minha condenação. E quando o valor da condenação, gente, ele é inferior ao teto legal, se for necessária a interposição de recursos posteriores, não há mais que se falar de depósito recursal. Por quê? Porque a futura execução, ela já está totalmente garantida, tá? Porém, se o valor da condenação é superior ao teto legal, eu vou depositar o quê, gente? O teto legal. Porém, para interpor um novo recurso, vai ser exigido um novo depósito recursal. Isso até alcançar o valor da condenação. Vou trazer um exemplo aqui para gente, tá? Do seguinte. Pensem aqui na seguinte situação. Eu tenho um valor da causa de 25 mil reais, beleza? E aí, eu quero interpor um recurso ordinário, tá? Um RO. Gente, qual que vai ser o valor do meu depósito recursal aqui? O teto legal ou o valor da condenação? Eu vou verificar aqui no caso concreto qual que é o menor. O que é menor? 25 mil, que é o valor da condenação, ou o teto legal, que é 9.828? O teto legal. Então, eu vou pagar 9.828. Não é isso? Ótimo. Porém, gente, ficou bom aqui não, né? Posteriormente, eu quero interpor um recurso de revista. Eu já atingi o valor da condenação pagando meu primeiro depósito recursal? Não, não atingi, né? Então, o que eu faço? Eu pego o valor da condenação, 25 mil, subtraio do que eu já paguei, 9.828, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, 25 mil, menos 9.828,
e eu chego ao valor que falta para garantir a minha futura execução toda, 15.172, tá? Gente, eu tenho aqui esse valor e eu quero interpor um recurso de revista, tá? Para interpor um recurso de revista, deixa eu pegar aqui, colocar bem bonitinho para a gente. Para interpor um recurso de revista, eu já comentei com vocês que o valor do depósito recursal para o recurso de revista é o dobro do RO. Então, ele seria 19.657,02. Só que desse valor aqui, eu já paguei 9.828. Não paguei? Então, gente, falta pagar quanto? 9.828, que é o dobro. Aí eu vou verificar mais uma vez no caso concreto. Gente, o que é maior aqui? Vou até pôr um spotlight aqui, vamos ver se eu sei. O que é maior aqui, gente? Esses 15.712,172. Ou o que é menor? 9.828. 9.828. Então, para interpor o RR, eu tenho que pagar 9.828. Ah, Carol, depois eu vou querer interpor um recurso extraordinário. Vou ter que pagar algum tipo de depósito recursal? Você tem que ver se você já atingiu o valor da condenação. Então, ó, o valor da condenação que faltava era 15.172. Você foi lá e pagou 9.828, não é isso? Quanto que vai sobrar aqui, gente? Menos 9.828, 5.344. Então, se for a hipótese de pagar, esse é o valor aqui que você teria que pagar para interpor o recurso extraordinário. Ficou tranquilo? Conseguiram entender aí direitinho? Então, ótimo. Gente, bora passar aqui para o nosso próximo slide, ainda conversando, tá? Sobre o depósito recursal, ok? Lembrem-se o seguinte, gente, o depósito recursal, ele não é exigido para embargos de declaração, para agravo regimental ou interno, para embargos infringentes no TST ou para um recurso ordinário no caso de dissídio coletivo, tá? Ele também não é cabível no caso de agravo de petição, porque a gente vai ver na fase de execução que para interpor o agravo de petição, a execução já tem que estar garantida. Então, não faz sentido você garantir a mesma execução duas vezes, tá? Só vai ser cabível aqui se eu tiver uma majoração, um aumento do valor da condenação depois da garantia do juízo. Se houver litisconsórcio, o depósito recursal já tiver sido pago por uma empresa, vai beneficiar as demais, exceto se tiver exclusão da lide, tá? E no agravo de instrumento, nós vamos ver isso na nossa aula específica sobre agravo de instrumento, o depósito recursal ele vai corresponder a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Então, vamos supor que seja um RO, né? O RO não foi admitido, o valor do depósito recursal para interpor um agravo de instrumento seria 9.828 dividido por 2, então 4.914. Isso, Jesus, se não tivesse atingido o valor da condenação já, tá? Gente, o beneficiário da justiça gratuita, ele precisa, né, realizar o pagamento do depósito recursal? Gente, então, tá? O posicionamento atual do TST é que sim, tá? Que o benefício da justiça gratuita, ele não abrange o depósito recursal, mas sim apenas as custas. Eu trouxe aqui uns precedentes para vocês darem uma olhadinha, tá? E os nossos últimos dois pressupostos, para a gente conversar aqui na nossa aula, antes de passar para o último bloco, que vai ser dos efeitos recursais, é a regularidade formal, tá? Gente, os recursos trabalhistas, eles são interpostos por mera petição. Porém, como eu já comentei com vocês em sala,
A mera petição não afasta a necessidade de fundamentação das razões recursais. Isso está lá no 422, na súmula 422 do TST. Olha aqui. Não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Lembra que eu falei com vocês que isso é o essencial, não é isso? Ao interpor um recurso, esse recurso ele tem que impugnar os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Inciso 2. O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. E o inciso 3º, inaplicável à exigência do item 1, relativamente ao recurso ordinário de competência do TRT, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, tá? Isso porque, gente, o recurso ordinário, lembra disso? Ele pode voltar ao reexame de fatos e provas. Então, ele pode fundamentar, ele pode alegar tudo, até aquela omissão que houve na sentença. Então, no caso de RO, eu não tenho que impugnar apenas os fundamentos da decisão recorrida, eu posso ir além. Claro que esse além é limitado, né? Eu não posso interpor um recurso que é totalmente dissociado dos fundamentos da sentença, que não tem nada a ver ali com a sentença, tá? E por último, o nosso último pressuposto recursal é a juntada de documentos. Gente, na fase recursal ali, restringe-se a possibilidade de apresentação de documentos. A gente sabe que no processo, o momento de juntada de documentos pelo reclamante é na reclamação trabalhista e o momento de juntada de documentos pelo reclamado é na defesa trabalhista, tá? Porém, gente, nós temos duas exceções. A primeira exceção é o justo impedimento. A parte ela comprova que ela foi impedida de juntar esse documento, seja na reclamação, seja na defesa, ou então comprovar que aquele documento ele se refere a fato posterior à sentença. Então, por isso que ele teve que ser juntado em fase recursal, tá? Está até lá na súmula 8 do TST, costuma cair bastante a súmula 8, que fala que a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Ok, meus amores? Gente, fica aí. Próximo bloco, bem curtinho, tá? Só para a gente conversar aqui sobre os efeitos, tá? Sobre os efeitos recursais. Bem rapidinho mesmo. Próximo bloco, beba uma água. Daqui a pouquinho a gente volta.